Quinta-feira, dia 23 de dezembro, e recebemos hoje Pedro Marques Pimenta para o habitual comentário. Novas medidas de controlo da pandemia, envelhecimento do país, o incêndio no Hospital de São João e desporto e sugestões culturais são estes os temas a abordar hoje com Pedro Marques Pimenta. Boa tarde, Pedro. Olá, boa tarde, Fátima. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Novo Jornal. Começamos então pelo primeiro tema que nos traz hoje, as novas medidas para conter a pandemia que o Governo lançou esta terça-feira, dia 21 de dezembro. Concordas com estas medidas? Sim, Fátima, mais do que expectável. Confesso que já há algum tempo que considerava que as medidas que estavam para ser aplicadas, que eram aquelas do período entre o dia 2 e o dia 9, iam ser manifestamente insuficientes. Era necessário acalmar estes números, as coisas estão de facto a ficar um bocadinho feias, digamos assim. Ainda hoje tivemos 10 mil casos diários, portanto os hospitais depois, naturalmente, com os internamentos, etc., começam a ficar sobrecarregados e temos que prevenir isso para depois não remediar. E, acima de tudo, considero que são medidas sensatas, tendo em conta também aquilo que já está a acontecer um bocadinho na Europa. Os Países Baixos tiveram até medidas mais drásticas, por exemplo, já encerraram ginásios e serviços não essenciais. Eu espero e tenho certeza que Portugal não irá por este caminho, até porque temos uma taxa de vacinação enorme. Agora, temos que perceber que, efetivamente, temos que controlar aquilo que está a ser os dados da pandemia. Percebemos também que, recentemente, com o Omicron, e pelo que se tem visto e pelo que se tem estudado, é uma variante muito contagiosa e, portanto, vamos então agora ter estes cuidados para depois podermos voltar novamente, digamos assim, ao nosso normal de hoje em dia, sem naturalmente deixarmos as máscaras, sem naturalmente deixarmos de alguns condicionalismos que vamos tendo e que seguramente vão permanecer, mas sobretudo tendo em conta esta época festiva que se aproxima, quer o Natal e depois também sobretudo a passagem de ano, era necessário termos aqui algum controle, porque senão as coisas iam correr muito mal e depois em janeiro íamos padecer ainda mais dos números que já estão um bocadinho feios, digamos assim. Não consideras que há aqui um contrassenso, por exemplo, no encerramento de discotecas e bares e depois há a possibilidade da realização de festas de passagem de ano com teste negativo obrigatório noutros locais, como restaurantes, quintas, casinos? Não há aqui um contrassenso nestas medidas? Não considero que seja um contrassenso, Fátima, porque está visto que, de facto, os bares e discotecas são a fonte de maior contágio. Eu não quero com isto dizer que não há esse risco numa festa privada, num restaurante ou numa quinta, mas, tal como tinha referido anteriormente, até na Europa, os primeiros locais que se estão a encerrar são desde logo os bares e as discotecas, porque, segundo os estudos e daquilo que nós sabemos hoje em dia, tendo em conta o que é a propagação do vírus, tendo em conta que é os aerossóis, sítios como bares e discotecas fechados, de convívio, de dança, de partilha e de momentos de diversão, são naturalmente muito propícios à propagação do vírus. Naturalmente eu compreendo e percebo a tua pergunta, Fátima, porque numa festa privada, num restaurante, se não houver os devidos cuidados, as coisas também podem se tornar-se complicadas. Ainda assim, creio que também será uma forma de poder moderar aquilo que seriam os festejos da passagem de ano, porque sabemos que também, naturalmente, até a população jovem, neste dia, festeja as coisas de uma forma efusiva. A verdade é que os festejos poderão continuar a existir na mesma, claro, só que na casa de cada um, e poderá haver também grandes ajuntamentos. Mas aí já depende do juízo depois de cada um, não é? Ao fechar ou encerrar os bares e discotecas, eu quero crer que a grande parte que tinha ideias de ir vai ter o cuidado de se ficar em casa ou de se reunir com a sua família, de não fazer grandes ajuntamentos e de ter os devidos cuidados, naturalmente se escolher optar por uma quinta, fazer então o teste tal como está anunciado e é obrigatório, e depois ter o cuidado também de lá dentro não haver grandes ajuntamentos, porque, por exemplo, o Governo proibiu também o álcool na via pública, precisamente também já para moderar esse tipo de festejos mais efusivos que possam acontecer, e proibiu também os ajuntamentos para mais de 10 pessoas, né? Sendo que 10 já se torna preocupante se não houver os devidos cuidados. Portanto, tudo aqui vai depender sempre do livre-arbítrio das pessoas, tendo em conta que vamos considerar que as pessoas vão ter essa sensibilidade para ter o máximo de cuidado, e não é, Fátima, o Natal nem a passagem de ano que desejávamos ou que esperaríamos depois de termos dados de vacinação tão elevados, depois dos portugueses
terem sido um exemplo no que toca a vacinarem-se. Ainda assim, este vírus realmente é muito, muito complicado e está-nos sempre a surpreender, portanto, todos os cuidados são poucos. E não há previsão de luz ao fundo do túnel? Exato, Fátima. Para já ainda não, mas vejo também, desculpa, só para acrescentar, vejo também com algum agrado agora a vacinação também dos mais jovens, porque sabemos que também eram eles uma fonte de propagação e de disseminação do vírus e estou certo que com a vacinação também dos mais jovens as coisas podem melhorar e quem sabe num próximo comentário falarmos da luz ao fundo do túnel. Temos andado com essa esperança e há de chegar o dia. Muito bem, neste país que, à semelhança do mundo inteiro, tem acolhido, entre aspas, esta pandemia, acolhe também uma grande taxa de envelhecimento. É disso que nos queres falar? Exatamente, Fátima. Quero falar desses dados porque realmente são preocupantes. 23,4% da população tem mais de 65 anos. E se olharmos para estes dados, as coisas ficam de facto assustadoras, digamos assim, até porque, segundo os demógrafos, já nem com uma grande taxa de natalidade dos próximos anos consegue inverter este ciclo, até porque o número de mulheres em período fértil em Portugal não seria suficiente para alterar estes dados e para que a nossa taxa demográfica conseguisse ter aqui resultados melhores. Temos, de facto, um país muito envelhecido. É necessário, Fátima, que exista uma captação de imigrantes e temos cerca de 5% atualmente em Portugal, o que é muito pouco, por exemplo, comparado com outros países da Europa, como a Áustria e como a Alemanha. Mas ainda assim, e segundo também... Provavelmente também dão melhores condições. Claro, naturalmente, mas sobretudo também temos depois, e lá, mais à frente também já lá vou, que é, temos que saber captar estrangeiros, mas também temos que saber manter os que cá estão, porque também não é isso que está a acontecer. Nós temos atualmente cerca de 5% da população estrangeira e são cerca de 555 mil estrangeiros em Portugal e mesmo assim é insuficiente, mas é esse número que nos permite, segundo o demógrafo, que não existe aqui um suicídio demográfico, porque senão estaríamos ainda pior. E isto depois leva para vários problemas, nomeadamente para a nossa economia, para a sustentabilidade, por exemplo, da segurança social, acarreta também outros problemas que vamos começar agora a sentir e que infelizmente já têm sido notícias nesse sentido, que é, por exemplo, com a escassez de mão de obra em diversos setores e, portanto, é muito impactante e é muito, de facto, preocupante termos que olhar para estes dados, porque também permite-me criticar aqui os sucessivos governos ao longo dos anos. Eu considero que olha-se muito para aquilo que são as medidas conjunturais, para aquilo que é o momento e nunca se olha para as medidas estruturais a longo prazo. Porque estes dados são de agora, mas já há muitos anos se fala nisso, Fátima. Eu recordo-me de estudar e ser bem mais jovem que o que sou atualmente, não é que eu me considere particularmente um idoso, mas pronto, estou a falar com os meus 30 anos e recordo perfeitamente com 15 anos de estudar isto no ensino básico e secundário e já se percebia que as coisas não estavam favoráveis e, portanto, não se tem feito nada que seja estrutural e para que se possa inverter esta tendência. E temos que, de facto, começar a pensar, nomeadamente, por exemplo, eu olho aqui a curto prazo para a questão das creches gratuitas. Acho uma medida excepcional e, de facto, as creches gratuitas podem afetar aquilo que é a vida do casal. Sim, são vários os apoios que se podem dar desde o início. Naturalmente, porque uma creche gratuita certamente vai permitir que um casal, quando pensa em ter um filhote, que possa perceber que, de facto, tem aqui algum tipo de suporte para aquilo que são as despesas efetivas das coisas. E, claro, quando o país também começar a gerar cada vez mais riqueza e conseguir, pelo menos, ter cá os nossos jovens e não deixar que fujam para outros países, digamos assim, ou seja, para que existam oportunidades que merecem, que os salários também comecem a subir um pouco, eu quero acreditar que as coisas possam melhorar nesse sentido, porque senão com estes dados torna tudo muito em areia movediça e muito mais complicado a longo prazo. Há também outros fatores que podem estar adjudicados a toda esta situação, o fator da habitação, por exemplo, o facto dos jovens cada vez saírem mais tarde de casa dos pais porque não conseguem suportar despesas e, portanto, também não conseguem construir família e daí em diante é como se fosse uma bola de neve. Completamente, é precisamente isso, Fátima. E já agora, se me permites, que tocaste aí num ponto fulcral, que é a habitação. A habitação, de facto, está com preços altíssimos, os números são, de facto, assustadores. O mercado está completamente irreal para aquilo que é a situação e a realidade dos portugueses.
E recentemente o Ministro da Habitação, o Pedro Nuno Santos, esteve em Valongo, através de um programa que é o Primeiro Direito, e disse uma coisa que me tocou particularmente e que eu apreciei, que de facto só assim é que eu antevejo um futuro para o país. Nós temos de facto um Serviço Nacional de Saúde excepcional que cobre toda a população. Temos uma educação pública também excepcional em que toda a população tem acesso e que é ótima. Falta-nos também, a nível público, a habitação que seja digna, não só a habitação pública para os mais desfavorecidos, mas também para a classe média. É preciso dar aqui qualidade à habitação para que possamos ter uma habitação pública que possa chegar a todos e para que todos possam então usufruir dela. E para isso, programas como o Primeiro Direito, com fundos naturalmente comunitários, como o PRR, que vão fazer grandes investimentos e vão remodelar muitos dos edifícios que já existem para criar habitação condigna e para criar habitação a preços razoáveis, é de facto um grande passo para que as coisas possam mudar nesse sentido. E a habitação é fulcral, é um direito. Agora é aguardar que seja em grande escala e exatamente, pelo e que país corra todo. pelo melhor, claro que sim. Muito bem, Pedro, passamos então para o último tema, antes do desporto e das sugestões que nos trazes. Queres falar do incêndio no Hospital de São João, o recente incêndio que vitimou uma pessoa e 4 feridos graves. Exatamente. Olha, Fátima, sobre esse assunto quero apenas destacar o seguinte. Tenho a felicidade e a sorte de ser amigo do assessor de imprensa do Hospital de São João, o Rui Neves, a quem mando desde já um grande abraço. Estive a falar com ele desde logo quando isso aconteceu e fomos falando. Enviei-lhe desde o primeiro momento um abraço solidário e de força, porque são momentos muito difíceis de muita tensão, e quero parabenizá-lo a ele pelo excelente trabalho enquanto assessor de imprensa e também quero parabenizar a atitude extremamente responsável e uma atitude Presidente do Conselho de fantástica, que dá o exemplo a outras situações no país em que se calhar muitas vezes se deveriam demitir porque falham claramente, e aqui alguém... Ministros, queres-te a dizer? Também, se calhar, claro que sim, posso assumir que sim, exatamente, posso assumir, claro que sim, Fátima. Ministros também, mas neste caso concreto, Fátima, estamos a falar de um Presidente de um Conselho de Administração, de todo um Conselho de Administração que está a fazer um trabalho excepcional na liderança do Hospital de São João, e em que assumem uma demissão sobre uma situação à qual são completamente alheios, não têm culpa de absolutamente nada. E eu quero destacar e relevar esse trabalho excepcional do Presidente do Conselho de Administração, que é o professor doutor Fernando Araújo, que ainda recentemente foi homenageado numa gala de Valongo do aniversário do nosso Conselho, precisamente porque é um irmesindense e é um habitante do Conselho de Valongo, que se destaca, naturalmente, que é uma pessoa excepcional e profissional de excelência, e o meu comentário aqui vai somente para parabenizar este amigo, naturalmente, pessoal que fez um trabalho notável. E toda a equipa de comunicação que também recentemente tem recebido muitos elogios. E o professor Dr. Fernando Araújo, que é de facto um homem que merece todos os elogios e está a fazer um trabalho fabuloso no Hospital São João. E, portanto, é tudo o que eu tenho para dizer, é só mesmo uma palavra de apreço enorme para estes profissionais. Muito bem, e força para continuarem. No que diz respeito ao desporto, a notícia mais relevante do dia de hoje é mesmo o clássico entre Porto e Benfica, que irá decorrer ainda esta noite para a Taça de Portugal. Precisamente, Fátima. Confesso que já estou aqui com um nervoso miudinho, porque sou um fervoroso adepto do Futebol Clube do Porto. Estou expectante pelo jogo, é o primeiro clássico da época para o meu clube. Ou melhor, o segundo, já jogou com o Sporting, mas pronto, é o primeiro agora. 2 logo em seguida, não é? Temos agora hoje um para a Taça de Portugal, para a semana outro para o campeonato. Espero que corra bem ao meu clube, naturalmente, mas espero acima de tudo que seja um bom jogo e que se possa desfrutar ali de 90 minutos ou até mais, se houver prolongamento e penaltis, mas que a vitória final possa sorrir ao meu clube. E queria também, Fátima, se me permites, como sabes que também sou um adepto de Fórmula 1 e tenho recorrentemente aqui ao longo dos programas falado desse tema, dar os parabéns ao Max Verstappen pela vitória, mas lamentar a perda do Lewis Hamilton, porque confesso que sou um fã. Não estavas à espera? Não estava à espera e confesso que sofri a corrida toda, estava ali se me permites esta consideração pessoal, estava ali de coração a sofrer e a tremer, e depois de uma corrida excepcional em que andou a corrida toda na frente, perder daquele modo foi doloroso. Eu não vou estar aqui a discutir se foi ou não manipulado, como já se falou, mas vou dizer que lamento, de facto, porque o Lewis Hamilton é uma pessoa excepcional dentro e fora das pistas, e pronto, mas parabenizar também aquilo que foi a vitória do Max,
não deixa de ser justa, não é? Porque lutou taco a taco sempre até ao fim com o Lewis Hamilton. Aproveitamos então agora as tuas sugestões para os próximos dias 24 e 25, são dias que se costuma passar em família, mas que também pode haver aqui um tempinho para sugestões de leitura de filmes, como tu nos costumas Como eu trazer. sempre faço, exatamente. Mas olha, desta vez o que eu faço é novamente uma consideração pessoal, se os telespectadores não vão me permitirem, que é para acompanharem aquilo que são estes filmes da quadra. Eu vou dar aqui relevância, por exemplo, àquilo que é o Sozinho em Casa, que todos nós assistimos nesta época natalícia, aos filmes do Beethoven, por exemplo, ao Titanic, que eu acho que já vi umas 6 ou 7 vezes. São clássicos do cinema, mas utilizo aquilo que é os meus gostos preferenciais e são filmes que nesta fase, sinceramente, para mim têm um encanto especial. Já os vi algumas vezes, mas por ser Natal, estes filmes são sempre extraordinários e com esta deixa quero aproveitar também para desejar a todos vocês, Fátima em teu nome e a toda a equipa de Novo e aos nossos telespectadores um santo e feliz Natal e um próspero ano novo e que possamos para o ano ter um ano ainda melhor e que esta pandemia possa de facto sair das nossas vidas ou libertar-nos e que corra tudo pelo melhor para todos. É isso que eu desejo e aproveito então nestas sugestões culturais para enviar um abraço para todos. Muito obrigada, Pedro. Um feliz Natal e boas festas para ti e para os teus e agora até janeiro. Até lá, obrigado. Comentário de Pedro Marques Pimenta no Novo Jornal de hoje